Olá, boa tarde a todos. Hoje irei entrevistar o senhor Marcos Mafuz, administrador de empresas de 61 anos e que vai nos contar a relação que teve e tem com o rádio e a TV. Boa tarde, senhor Marcos, tudo bem? Tudo bem, e você, Laura? Eu tô bem também. Então, vamos começar a entrevista com as perguntas relacionadas ao rádio e TV. Como era a sua relação com o rádio na infância e na juventude? A minha relação na minha infância e juventude foi sempre relacionada com o que meus pais escutavam no rádio. Eu sempre escutei, principalmente noticiário de esportes, de notícias de cotidiano, essas coisas todas, principalmente escutando as rádios Jovem Pan e Bandeirantes. Entendi. E atualmente você também ainda escuta? Continuo escutando, eu não deixo de escutar notícia até hoje, porque é o veículo de comunicação mais fácil que você tem, principalmente quando você está dirigindo o carro, ou até em casa mesmo, apesar de ter internet nesses dias de hoje. E do que você mais gostava no rádio antigamente? O rádio, principalmente, eu escutava, como eu gosto muito de esporte, essas coisas, eu sempre escutava futebol, porque naquela época a gente não tinha televisão para ver o jogo ao vivo. Então a maioria das partidas, que principalmente eram aqui em São Paulo, eram transmitidas via rádio. Então o rádio era a informação que você tinha mais rápida, se você não fosse no estádio. E mesmo indo no estádio, eu escutava o rádio também. Lembra de programas antigos? Olha, quando eu ia para a escola de manhã, como eu escutava noticiário, eu sempre escutava um programa na Rádio Bandeirantes chamado A Hora do Trabuco, com Vicente Leporassi, que era um programa de notícias e comentários a respeito das notícias do dia anterior. Além disso, com aquilo que eu te falei, quando toda hora eu escutava o rádio. Então, são locutores antigos, comentaristas antigos. Também depois do Trabuco teve o Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, com José Paulo de Andrade, são referências que eu tive na minha infância e na minha adolescência. Teve contato com emissoras e artistas do rádio? No, não, nunca tive. E você já participou de algum programa de rádio, como artista ou como ouvinte? Também não, Laura. Infelizmente eu não tive o prazer de ir até esse lugar. Como era o primeiro aparelho de rádio que você teve na sua casa? O que eu me lembro é um aparelho da minha avó, que era aqueles rádios bem antigos. Ele tinha uma vitrola em cima, mas eu não lembro a marca dele. Mas é aqueles rádios bem grandes que você encontra em museu hoje em dia. Ah, que legal. E o que de mais marcante você ouviu pelo rádio? Puxa, tem tanta coisa que eu ouvi. Tem muita coisa que me marcou no rádio, né? Principalmente, acho que a Copa de 74, que eu levava o radinho de pilha lá no colégio para ouvir, porque a gente não podia ver o jogo pela televisão. Então foi marcante para mim. E você ouve rádio atualmente? Continuo ouvindo, porque mesmo com o advento da internet hoje em dia, o melhor meio de você ter a notícia na hora é você ouvindo o rádio. E podcast, você ouve? Não, eu não tive uma experiência assim de podcast. É uma coisa nova e ainda não tive a experiência de ouvir o podcast. Como era o aparelho de TV que tinha na sua casa na infância e na juventude? Na minha infância, o primeiro aparelho de televisão que eu vi era preto e branco. Era uma TV chamada Telefunken. E a partir de 1974, mais ou menos, que começou a ter o advento de TV colorida. Só foi na partir da Copa de 74 que eu vi a primeira vez a TV a cores no Brasil. E você assistia juntamente com outras pessoas ou sozinho? Como naquele tempo não tinha televisão para todo mundo, a gente assistia junto com meus pais, né? Então não tinha outro jeito. O que você mais gostava de assistir na TV? Eu gostava de assistir desenho animado, principalmente do Pernalonga, coisas da Hanna-Barbera, Vila Sésamo, tudo coisa de criança, né? E depois, quando eu fui ficando mais adolescente, fui gostando de ver esporte, futebol, que eu sempre gostei de ver esportes na televisão. E você lembra de programas antigos? Eu lembro de um programa do Topo Gigio com a Gildo Ribeiro, que era muito legal, que era um programa que passava, se não me engano, na TV Bandeirantes, era muito bacana de assistir. E quando meus pais assistiam também, eu vi muito a Família Trapo, com o Ronald Golias e o Zelone, que era um programa muito engraçado.
E de comerciais de TV? Lembra-se de quais? Ah, eu lembro muito tem um da Casas Pernambucanas, que era no inverno, tinha um jingle muito engraçado, falando que quando chegasse inverno, o frio ia chegar, não sei o que e tal. Os da Varig, que eram muito marcantes para mim, e depois também tinha o do Bombril pra frente, né? Aquele do Valizer, do Aston Liveto. Esses aí eu me lembro bastante. Quais foram os fatos mais marcantes que você acompanhou pela TV? Os dois fatos mais marcantes que eu acompanhei na TV foram na morte do Ayrton Senna e depois quando teve o atentado das Torres Gêmeas em 2001, no dia 11 de setembro de 2001. Foram o que mais me marcou na TV. E atualmente, o que costuma assistir na TV? Continuo assistindo a programas de esportes e noticiários. Eu não tenho nenhum outro interesse em outros programas de televisão, porque hoje em dia a televisão está com um conteúdo muito fraco. E vídeos no YouTube, você costuma assistir? Costumo assistir, sim. Tem muitas coisas que referentes a notícias, a coisas que hoje tem de rádio também. Hoje tem muita coisa que tem no YouTube. Então eu assisto muito esses conteúdos. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, foi muito legal participar dessa entrevista. Bom, vamos nos despedindo por aqui e até o próximo podcast, galera.